Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, de volta aqui, dessa vez com uma TV Samsung de 43 polegadas. Esse televisor parou de funcionar, não ligou mais depois que teve uma chuva e abriu um raio. Quando a energia faltou, que voltou, o televisor não funcionou mais. Então ela recebeu uma descarga atmosférica e aí o cliente trouxe para a gente dar uma analisada, te levamos para a bancada e você vai acompanhar aí no vídeo como solucionamos o problema desse televisor. Então, se você gosta desse tipo de vídeo e se eu te ajudei, comenta aí embaixo, tá? É placa com problema. Pessoal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para notificações, compartilhe e não deixe de dar o seu like, hein, pessoal? Então, vamos para o laboratório agora e você vai acompanhar conosco aí como solucionamos o problema dessa placa. Um abraço para todo mundo que está conectado conosco em qualquer parte aí do Brasil e do mundo e vamos para o laboratório. Vamos ver o que está acontecendo com essa placa? Vamos para o vídeo. Olá pessoal, TV Samsung modelo UN43T5300AG chegou aqui pra gente sem ligar. Ela não liga, né? Depois de uma descarga elétrica lá, né? Faltou energia, quando voltou ela não ligou mais. E a gente vai ver aqui o que está acontecendo com esse televisor. Ela é grande, um televisor de 43 polegadas da Samsung. Tirar aqui a tampa para a gente ver aqui o que está acontecendo com esse televisor. Aqui é a placa principal, a main out, né? Placa Wi-Fi que tá, tô vendo que tá mexida aqui, pessoal. Já mexeram, olha, tá vendo? Alguém já mexeu nesse televisor, mas não entendi. Se o televisor não tá ligando, por que mexeram na tela? Já mexeram aqui na Ticom e tá aqui a placa da fonte. Eu vou falar com o cliente aqui, falar para ele, informar para ele que essa televisão foi mexida, né? Aproveitar esse vídeo que tô gravando já para enviar para ele lá, que eu abri a televisão e tá aqui, ó, mexida, e vou ver o que ele vai me dizer. Conforme que ele me falar, aí sim a gente vamos começar a trabalhar com ela. Bem, pessoal, depois de alguns dias voltamos aqui. O cliente informou que ele levou esse televisor para uma pessoa e a pessoa disse que parecia que estava com problema na fonte, porque que não ligava, mas eu entendi o que, é que ele mexeu aqui na Tecom. Mas a gente vai ver aqui essa fonte, vamos ver direitinho, fazer uma análise, levar aqui essa placa para o laboratório, vou tirar ela daqui, vamos levar ela lá para o laboratório. Placa aqui já no laboratório, tá aqui a placa. Esse aparelho é o aparelho que a gente liga ela aqui no cabo para 110, a gente tem que trabalhar com ela em série. E aqui o nosso teste multímetro, né? E fazer as análises aqui, por que não tá vindo tensão para cá. Como ela não tá ligando, e a primeira coisa que você vai fazer, né, é identificar o fusível. Tá aqui o fusível. Tem que fazer primeiro um teste visual para ver se não tem nenhum componente estourado, né, queimado aqui, ó, tostado, que dê para você olhar aqui por cima da placa, fazer uma análise visual total, tá? Começando sempre nessa área aqui, pessoal, ó, onde tem essa lista aqui, ó, essa faixa branca, olha só. Essa faixa branca indica que todo esse lado aqui é vivo. Por isso, tome muito cuidado para não levar choque, né? Aqui tem risco de morte, tome muito cuidado. Então, essa área aqui é viva. Eu aconselho para quem está técnico, já tem experiência com isso para mexer, para você não levar um choque e causar um acidente fatal. Tome muito cuidado. Então aqui, ó, essa área todinha aqui, ó, sempre que você pegar uma placa de uma fonte que tiver essa divisão aqui, ó, essa faixa branca, indica que essa parte onde está o capacitor maior, tá, toda ela é viva, dá choque. E essa parte para cá, passando depois do transformador aqui, chope, já é, tá, a parte que não dá choque, é onde está a fonte secundária. Aqui é a fonte primária, entre a 110 e 220 aqui, tá? Passa aqui, ó, pelos filtros de linha, os capacitores de amortecimento, tá? Passa pelos diodos, né? A ponte de diodo chega até aqui, ó. Tá aqui a ponte de diodo, ela faz esse percurso, passa pelos filtros de linha, vai na ponte de diodo, vem para o capacitor, tá? E assim faz todo esse processo. E aqui, nesse caso, ela não está ligando, então a gente
visualmente já fizemos o teste aqui, ó, olhando, não tem nada aqui, né, tostado. Vamos virar a placa do outro lado para a gente ver. Aqui é a placa do outro lado. Vamos ver aqui, essa placa ela tem uma resina. Lembrando, pessoal, que nessa placa, né, já viu aqui, ó, deu uma apagada que tava um barulho doido aqui na frente. Então ela tem resina. Observamos que não tem nada aqui desse lado aqui, ó, que tá queimado, né, tá tostado. Visualmente não tem. Agora vamos para o teste. Sem estar conectado na rede, né, na energia. Primeiro, deixa eu botar aqui mais para descer um pouco mais a câmera. Esse aqui é o aparelho que eu falei para vocês. Eu vou tirar ele daqui, ó. Tá conectado, ó. Tá em 220, ó. Vou desligar ele, ó, e vou ligar, ó. Aqui ligado em série é o que vem aqui pra gente ligar daqui a pouco. Aqui, ó. Então, vamos lá. Tá aqui a placa. Eu vou virar essa placa aqui pra gente testar ela, os componentes desse lado aqui, ó. E assim a gente testar na boa, tá bom? Bora lá então. Vamos aqui. Primeiro, pessoal, antes de você ligar na corrente elétrica aqui, ó, vamos fazer um teste de continuidade aqui nesse cara aqui, ó. É o ponto principal. Você foi aqui logo no fusível, viu que ele tá aberto, esse fusível, você já sabe que tem alguma coisa para cá, porque por fusível partir, né, ele não parte assim facilmente só porque deu um curto, mas às vezes acontece sim. 60% das vezes esse fusível parte sem danificar nenhum componente. Mas bora partir do princípio aqui primeiro. Primeiro vamos embora lá testar aqui o fusível. Escala de continuidade. Ó. Bora testar aqui o fusível. Primeiro ponto, já identificamos aqui o fusível aberto. Ele não está fazendo isso, ó. Ele está partido o fusível. Se o fusível está partido, provavelmente tem alguma coisa em curto aqui, ó, na fonte primária, tá? Para a gente entender isso, para vocês entenderem, tem algo em curto, eu vou colocar outro fusível aqui, né? Tá? E vou ligar na energia em série. Se tiver alguma coisa em curto, aqui a nossa lâmpada do sistema que nós fizemos vai acender. Vou colocar o fusível no lugar. Deixa eu tirar aqui um pouquinho de novo. Vamos tirar aqui o fusível do lugar. Dá para tirar o fusível por cima mesmo aqui, ó. Bota um pouco de solda. E vamos tirar o fusível. Aqui o outro lado, mesma coisa. Pronto, tirei o fusível. Vou pegar um outro fusível idêntico a esse aqui. Bem, pessoal, tá aqui o dela, né? E tá aqui um que eu encontrei. Inclusive eu tirei esse aqui de uma sucata, de um televisor também da Samsung, só que ele tem essa listra vermelha, mas não quer dizer que não tem a mesma configuração desse aqui, ó, a especificação. Esse aqui é um fusível de 250 volts por, tá bem aqui, ó, 250 volts por 5 amperes. A gente vai colocar outro de 250 volts também por 5 amperes. Esse aqui já diz aqui, ó, no corpo dele qual é a amperagem e qual é a voltagem. Vamos colocar por cima também, né? Vou colocar aqui por cima. Primeiro um pino. Agora o outro pino. Amolece primeiro a solda embaixo. E depois, pronto. Fácil, né? Perfeito. Ele tá no lugar. Agora eu vou
pegar esse aparelho aqui, ó, que eu falei, tem a lâmpada analógica aqui, ó, halógena, tá em 220, e vou ligar ela para ver o que vai acontecer. Vamos ligar aqui o televisor. Vou botar aqui para ver se tiver algo em curto, vai acender aqui a lâmpada, né? Bora lá. Toma muito cuidado, hein, pessoal. Aí, pessoal, ó, só fiz triscar ali, ó. Ó. Só tô triscando aqui, ó. Veja. Tem algo em curto, né? O fusível tá no lugar. Se eu ligar ela direto, em 110 ou 220, vai de novo aqui, ó. Partir o fusível protetor. Então sabemos que já tem algo em curto, olha só. Essa lâmpada aqui, a halógena, ela é de 100. Eu tenho uma de 150 que eu encaixo e uma de 100 watts. Essa aqui é de 100 watts que eu coloquei aqui nesse multímetro, tá? Então vamos lá. Vou botar aqui de novo, vou desligar aqui, ó. Eu botei essa chavezinha aqui, ó, para desligar, para quando eu estiver trabalhando, ó, tá conectado, insertado, ó. A gente tem que inventar aí umas coisas nas ferramentas, né? Então vamos lá então. Vamos agora tirar esse curto. Desconectar de novo aqui. Vou trazer para cá. Vou pegar o multímetro agora, o multímetro digital. E vamos embora fazer umas aferições aqui na escala. Continua na escala de continuidade. Vamos testar aqui esses capacitores que estão aqui de acoplamento, né? Ó, aqui já aparece o curto no capacitor. Vamos testar esse outro. Não apareceu curto aqui. Partindo desse princípio, a primeira coisa que você vai fazer é fazer uma aferição nos dois pinos centrais daqui, ó, do BP, né? Que é dessa ponte retificadora. Vamos lá fazer aqui. Olha só, tá em curto. Se tá em curto aqui nessa entrada aqui, ó, vamos ver na saída dele, no positivo e no negativo dele aqui. Tem um sinal positivo e negativo aqui na BP, ó, na ponte retificadora. Bora ver? Observe que aqui, pessoal, não tem curto na saída, mas tem curto na entrada, ó. Muitas das vezes o problema pode ser um capacitor. A gente vai partir para esses outros capacitores que estão aqui, ó. Esses dois aqui, vamos testar eles também, para ver. Olha, todos os dois capacitores que estão aqui, ó, na linha de entrada de tensão, esse capacitor e esse capacitor, também está informando que tem curto. Para um teste prático, para você que não tem isso aí, que está começando agora e quer tirar um curto numa placa dessa, vamos levantar os capacitores para ver se o curto vai embora. Vamos ver esse aqui agora, o capacitor, aqui uma solda. Vamos ver esse outro capacitor aqui. Levantei um pino do capacitor para fazer a aferição. Vamos ver se continua curto. Continua em curto, não é o capacitor. Não é esse. Vamos embora botar no lugar. O capacitor, esse capacitor não é. Bora ver esse outro capacitor aqui. Tá uma solda nele. Estou logo testando os componentes que fazem parte da linha da fonte, na linha de tensão aqui, ó, de 110 e 220 volts. Suspendi ele também. Continuar testando aqui na BP, né, na ponte retificadora. E a ponte retificadora continua em curto ali, ó, na entrada. Esse aqui é um varistor. Esse aqui é um varistor, né? Ele funciona como protetor aqui, ó, no centro, tá?
E ele tá dando como se estivesse em curto. Vamos embora levantar ele. Levantei um pino dele aqui. Vou testar. Ó. O varistor aqui, ó. Tá bom. O varistor tá bom, não é ele. Mas o curto, né, continua. Eu levantei ele, o curto continua, ó. Então não é ele. Vou colocar ele no lugar. Vou ressoldar ele no lugar. Se encaixou direito. Não esqueça de colocar ele no lugar, que esse aqui é um protetor. Ele entra em curto, aí faz com que o sistema todinho entre em proteção e aí parte o fusível, entendeu? Passou a tensão aqui, que é projetada, passou de 250, aqui já estoura, já parte. Tá bom? Então vamos lá, coloquei ele no lugar. Ele não está em curto. Isso aqui não é um capacitor, isso aqui é o NTC, né? Medimos esse aqui, estava bom, mas ele continuava em curto, ó. Perfeito? Vamos agora partir agora, pessoal. Já que esse aqui, ó, não tá dando nada, vamos partir agora para BP. Ver o que está acontecendo na BP. Vamos tirar a BP do lugar, que aqui tá dando curto, ó. Vamos tirar a BP do lugar. Já que eu tô fazendo a aferição aqui, ó, e não tem curto, olha só. Não tem curto nenhum. Então, ó, o problema pode estar aí. Perfeito? Então vamos embora tirar ele daqui. A gente vai tirar ele daqui para que assim a gente possa testar também esses que estão aqui embaixo, ó. Tem outros diodos aqui, ó. Bora tirar logo a BP daqui, né? A ponte retificadora. Botar aqui uma solda neles. Pronto, retirei. Agora eu vou atrás de outra BP aqui, pra gente ver. Vamos fazer a aferição dele aqui fora para ver se ele tá em curto mesmo ou se tem alguma coisa para lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou testar aqui logo, ó, bem onde ele tava, ó, na entrada. E aqui, ó, acabou o curto, né? Então, vamos trazer ele para cá para a gente fazer a aferição aqui, para ver aqui. Ele tá em curto. Essa ponte aqui, eu tenho outra ponte, né, para a gente colocar aqui no lugar. Essa ponte aqui é de 10 amperes, essa aqui é 10 amperes. Essa aqui é uma KBJ 10-0CG, 10 amperes. E essa aqui é uma 10BG, né, 5, né, também de 10 amperes, só que um outro modelo, mas é a mesma configuração, tá? A mesma referência. E nós vamos colocar essa aqui no lugar dessa para ver como é que vai ficar. Bota essa para cá. Vou colocar ela aqui para ver como é que vai ficar. Esse aqui é o que está em curto. Olha. E esse aqui é o que a gente vai colocar agora, ó. Tá normal, ó. Se eu medir nessa cara de diodo, vou medir o positivo aqui com a entrada. E agora eu vou inverter. Olha só. A mesma coisa com esse aqui, ó. Já o positivo, o negativo vai ser aqui, o positivo vai ser aqui. Tá? Pronto. Esse aqui tá bom. Vamos colocar esse no lugar. Você vai acompanhando aí. Vou colocar aqui por cima mesmo.
Perfeito. Tá soldado no lugar. Perfeito. Agora vamos colocar a voltagem nele para ver como é que ficou, né? Trazer nosso aparelho de novo com a lâmpada em série. Pegar aqui o cabo e vamos conectar de novo. Deixa eu ligar. Olha, deu impulso, circulou tensão, e isso implica dizer que o curto acabou. Agora, deixa eu tirar ele daqui. Vamos fazer uma aferição na escala de DC. Vamos ver se chegou tensão aqui no pé do capacitor. Tá vendo? Esse capacitor grande aqui. Cuidado para não dar curto. E também essa área aqui dá choque. Bora testar? 393 volts chegando aqui. Houve uma retificação normal. Passou legal. Agora vamos ver aqui na fonte secundária. Ver se chegou voltagem aqui. Então vamos medir a voltagem aqui, ó, nesses caras aqui, ó. Nesses dois capacitores. Eu vou virar ela aqui, ó. Vou embarcar ela aqui para fazer a aferição aqui nos capacitores que aqui, ó, da fonte. Lembrando que aqui, ó, tá indicando uma voltagem, né? Não sei se dá para você ver aqui, ó, indicando as voltagens aqui, ó. É os pinos com as voltagens, ó, 13 volts, 13 volts, 13 volts. E vamos ver se tem essas voltagens aqui. Eu vou aqui colocar o negativo no negativo, na carcaça aqui. E vou colocar aqui no pino de número 1. Ó, 12,70, chega a 13 volts, normal. Todos eles aqui é essa mesma voltagem, ó, que vem do diodo que tá aqui, ó. Esse diodo aqui, ó. Você pode também fazer a aferição por cima, ó, colocando o negativo aqui, ó. Coloca o negativo aí na carcaça, aqui, ó, nesse esse metalzinho aqui, e vai aqui, ó, nos catodos aqui do diodo, ó. 12 volts. 12 volts. Todos os catodos aqui, ó, tem tensão. Aí não precisa você virar. Agora, vamos ver aqui, ó, saindo tensão para onde vai por LEDs. Lembrando que essa placa ela ativa o backlight sem precisar dar no power, né? Fiz a aferição aqui nos capacitores e no diodo. Tem voltagem de 12 volts aqui, né? As voltagens estão circulando aqui, normal, todas elas. E agora eu vou fazer uma aferição aqui, ó, tá? Nesses dois capacitores aqui, ó, estão aqui, ó, para ver também se está chegando voltagem aí. Bora lá? Fazendo aqui a aferição. ,217 volts, tá? São 3 capacitores que estão aqui, ó, em paralelo. Então deu essa voltagem, repetindo de novo, ó, 217 volts. Quer dizer que já está sendo alimentado lá a tensão para os backlights. Esses capacitores aqui, ó, eles alimentam o circuito do backlight. Vamos desligar ele aqui. Ligar aqui. Deixa eu botar essa chavezinha aqui, ó. E vou fazer outro teste. Eu vou trazer aqui as barras de LED para testar ela aqui, ó, na bancada. Como as barras de LED que eu tenho desse televisor, que eu gosto de testar aqui, ó, fora, para ver como é que fica. Eu vou botar aqui essas barras de LED para a gente ver se vai ligar aqui. Vou ligar aqui. Tá desligado da tomada, tá desligado aqui nessa maquinazinha aqui, ó. Deixa eu botar para cá para você ver aí, ó. Desligado aqui, maquinazinha. Vamos ligar aqui os LEDs. E agora vamos ligar aqui no meu aparelho que está ligado em série a placa, né? Para ver. Se a placa estiver boa, vai circular a tensão aqui. E vai acender os LEDs. Olha, tá piscando porque é assim mesmo, né? Entrou uma carga, vou desligar por causa da carga. E agora eu vou ligar sem a carga, para ver, sem o aparelho, para ver se vai ligar normal. Tirar daqui, ó, do aparelho, eu vou ligar em 220.
pessoal, acendeu aí normal, você tá vendo, né? Então o problema era só o diodos. Vou levar para a televisão e testar para ver como que vai ficar. Perfeito? Teste perfeito aí, ó. Desliguei a tomada. Liguei na tomada. Então tá aí, ó. Vou levar para a TV agora e ver como é que vai ficar a imagem. Se o problema era só esse mesmo, que eu encontrei lá desligado, né? Ali os... Desliguei aqui. Encontrei desligado ali até com. Bora lá para outra bancada lá. Já que na outra bancada, vamos colocar a placa no lugar. O televisor já tinha ido em outro lugar e não conseguiram arrumar. E o cliente trouxe, né? Ele viu nos nossos vídeos aí e trouxe para a gente dar aqui uma paginada nessa placa. Perfeito? Na posição correta, agora a gente vai levar ela para esquerda. Pronto. Travou. Vamos colocar aqui o cabo que vai lá para PCI, né? Para meu último, placa mãe, placa principal. Pronto. E esse aqui é o dos LEDs. Pronto. Trazer aqui o cabo para a gente ligar, ver como é que ela vai ficar. Vamos insertar aqui o cabo power da fonte. Vamos ver aqui. Acendeu aqui o standby. Eu vou apertar aqui no power para ver como é que vai, o que vai acontecer. Já acendeu e ela falou, né? Que essa televisão ela fala. Ó, acendeu aqui, ó. TVA, canal 39.1, TV Atenas HD. Viu? Ela fala quando a gente liga. Deixa eu ligar aqui a antena dela para ver se tem resposta. Para ver aí. Canal TV. 1. Verifique a conexão do cabo com a antena. 2. Se preferir, pressione o botão entrada abaixo para selecionar uma entrada conectada. Sem sinal. TV. 1. Verifique a DTVA, canal 39.1, TV Atenas HD. Da multidão que Deus ele enviou nesse domingo. Estão vendo, pessoal? Tá falando. Agora eu vou levar. Vamos lá. Vou fechar ela e ver como é que ficou a imagem dela, tá? Para buscar, o povo buscar. Pronto, pessoal, funcionando aí no YouTube, ó. Botar aqui para não aparecer a cara dos pessoal que estão lá. Então tá aí ó, a imagem perfeita. E era isso. Vai lá. Vai dar certo, vai dar certo. Não tá trabalhando.